Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral, né? Entramos ao vivo aí no canal 6 da NET, aqui na TV Banqueta. Estamos recebendo aqui essas pessoas maravilhosas, a doutora Isabela, a doutora Cibele, o doutor Diogo, para a gente poder tratar de alguns assuntos como recuperação judicial. Vamos tratar também aqui de taxas e tarifas abusivas no financiamento de veículos e associação de proteção a veículos e seguradoras também, né? Então, a gente vai bater um papo super interessante, bem informativo. Espero que vocês gostem, espero que vocês, nesse momento tão turbulento que a gente está vivendo, a gente consiga trazer um pouco de alento, um pouco de informação mais plausível do dia a dia das pessoas, né? Sejam todos bem-vindos nessa sala de bate-papo aqui no Cultura Geral, e é um prazer, uma alegria para mim vocês nos receberem todos os dias aí na sua casa, nessa sala de bate-papo. Bom, doutor Diogo, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Está todo mundo nervoso aqui, tá todo mundo fica tranquilo, todo mundo respirando, respira fundo e tal, né? Aquela história de nós vamos fazer isso, vai ser só uma injeção, pode ficar esquerdo. Vamos lembrar do título, né, do final de semana, e todo mundo fica satisfeito. Pois é. Sempre é bom, né? Fale por você. E tal, né? Seja muito bem-vindo aqui no Cultura Geral. É importante a gente falar um pouquinho do que a gente vai tratar aqui de recuperação judicial. É um prazer te receber aqui nessa pauta da OAB, que é capitaneada pelo João Rafael, né? O louro da TV Banqueta, né? Que hoje não está presente, mas abriu espaço aí para vocês virem e a gente trocar essa ideia super bacana. Certo. Na verdade, é só fazendo um paralelo com relação ao tema, ele é de crise econômica e recuperação judicial de crédito. Sim. Né? Com essa crise econômica que o país vem atravessando, aumentou, obviamente, a inadimplência. Uhum. Né? E os empresários, o comerciante, muitas vezes ele não tem informação de como reaver esse crédito. Uhum. E, né, a legislação nossa, ela é muito favorável, vamos dizer assim, ao devedor. Uhum. Né? O devedor tem muitas Muitas faculdades para Uhum. postergar o pagamento do débito, Uhum. porque não existe uma prisão civil para débito. Uhum. Né? Então, o que eu vou tentar explanar aqui de uma maneira rápida e didática é as faculdades que o empresário, o pequeno empresário, o comerciante tem de reaver, Uhum. né, o crédito e de tentar receber o que está parado, que muitas vezes é o lucro do empresário. Uhum. Né, com a carga tributária do tamanho que a gente tem, muitas vezes, grande parte delas, né, na maioria das vezes, o empresário paga o tributo e não recebe o crédito. Uhum. Né? Ele paga os seus impostos e não recebe o que está parado. Né? Então, esse novo CPC, ele deu algumas direções novas que não existiam no anterior para melhorar a posição do credor. Uhum. Em face ao devedor. Né? Mas primeiro passo, eu acho que para a gente caminhar numa linha fácil, de fácil compreensão, por que, né, que... Deixa eu só te fazer uma pergunta. O que é a crise econômica, todo mundo sabe, mas o que é a recuperação judicial? Assim? A recuperação judicial, que figura é essa? A recuperação judicial do crédito, Uhum. né, como foi dito no início, é propor uma ação judicial para rever o que você tem de crédito na sua empresa. Notinha, nota promissória, cheque devolvido. Uhum. É uma recuperação. Foi interessante a sua pergunta, para esclarecer ainda mais o tema, que é o seguinte: a recuperação de crédito. O que
a sua empresa tem para receber. Você vendeu e não recebeu, você tem um crédito. E esse crédito ele pode estar expresso em notas brancas, ele pode estar expresso em boletos bancários, ele pode estar expresso em cheque, nota Então é promissória. aquela pessoa, aquele empresário, aquele empreendedor que vendeu para alguém e não recebeu. Exatamente. E aí ele tem aquele título Ele na tem mão um crédito. e ele não sabe o que fazer com Não sabe o aquilo. que fazer com aquilo, exatamente. O primeiro passo, né, é tentar não aumentar, né, o volume de cobrança. Como é que eu não vou aumentar se eu preciso vender a prazo? Eu vou deixar de aumentar, eu vou deixar de vender, eu vou deixar de faturar? Não, né? O momento que a gente está vivendo exige um critério maior para esse tipo de venda. Como que isso deve ser feito? Existem consultas, né, de SPC, de Serasa, né, sobre o comprador, sobre o cliente. Isso resolve todo o problema? Não, mas já é um caminho para você ver se ele tem crédito no mercado, se ele tem a possibilidade de comprar em sua mão. Diogo, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa coisa da pessoa ter o crédito, quando vem nesse momento de crise, por exemplo, aí a pessoa, deixa eu reaver esse dinheiro que eu estou com ele parado aqui e tudo, mas isso não seria administrativamente uma situação que eu já deveria estar fazendo planejadamente antes, por exemplo, contrato um escritório, né? Ali uma parte jurídica, ou de cobrança e tal, e vim trabalhando isso, não esperar um momento de crise, porque na realidade isso é um depósito quase que forçado, né? Você não recebe, aí a pessoa fica contando com aquele dinheiro, fala assim, numa hora que eu precisar eu vou atrás desse dinheiro aqui. Pode acontecer da pessoa também que está devendo, chegar lá na frente está quebrada também. Exatamente, né? E não receber. Você chegou a um ponto-chave, que muitas vezes a pessoa pode ter o crédito e aquele crédito de fato ele não existe, porque quem deve não tem nem patrimônio, não tem nada que possa garantir aquela cobrança, né? Mas a questão da assessoria ela é extremamente importante para esse primeiro ponto, que é tentar não aumentar o número de cobrança ou fazê-lo, né, se for vender a prazo, fazê-lo de uma forma responsável, que vai te resguardar no recebimento. Né? Vou citar o exemplo de um título corriqueiro, né, que é o cheque. Né? O cheque, muitas pessoas não sabem que a praça de cobrança do cheque, aonde você deve cobrar o cheque, é no domicílio do banco sacado. Ele tem uma lei específica, então a lei diz que a praça para cobrança do cheque é no domicílio sacado. Então você, comerciante, pequeno comerciante, às vezes aqui da própria comarca de Nova Lima, recebe o cheque de um forasteiro, de um viajante, né, que reside em Capitão Enéas, no norte de Minas, né, e na verdade a praça do banco sacado é Juiz de Fora. Então você tem que cobrar o cheque em Juiz de Fora, sendo que seu comércio é em Nova Lima e o devedor mora em Capitão Enéas. Então, a regra geral diz que a cobrança deve ser na praça do devedor, consumidor, né? Utilizando o Código de Defesa do Consumidor. Porém, utilizando esse exemplo do cheque, você vai cair nessa questão de ter que cobrar um cheque. Que você fez a venda da mercadoria, a lei do cheque. Exatamente. Você tem uma legislação específica. Você tem que cobrar em Juiz de Fora. Então, quando o empresário, quando o médio, o grande, o pequeno empresário começam a ter conhecimento dessas coisas, ele já faz um outro tipo de venda. Ele já vende com outro tipo de segurança. Né? Num caso de um pequeno comerciante, quanto que né, dependendo do valor da venda, talvez seria interessante ele não vender. Né? E o link que você tinha dito anteriormente, não dá para vincular, talvez teria que ter uma consultoria jurídica anterior à crise. A crise é imprevisível, né? A gente não tem como prever que vai haver uma crise. Mas o que eu tenho percebido, principalmente com os clientes, né, do escritório, que são com os que eu tenho contato direto, é que o número desse tipo de ação está aumentando assustadoramente. Né? O cliente que anteriormente ele tinha 10 ações de cobrança, ele está passando a ter 50, ele está passando a ter 30, entendeu? E
diminuiu o lucro do empresário? Muitas vezes não, ele continua faturando a mesma coisa, porém ele está recebendo menos. Né? Nós estamos vivendo um momento de que nem o Estado está pagando o servidor público parceladamente. Né? Às vezes, o servidor público, na primeira parcela do salário dele, ele tem situações que ele julga mais importantes a pagar do que a notinha da padaria, né? A notinha da loja de roupas, a notinha um crédito que ele fez para a empresa dele adquirir materiais. Né? Então, cada vez mais ele vai empurrando aquele débito que ele julga menos importante, que não é menos importante para quem tem a receber, né? Que né? Às vezes não é importante para quem paga, mas para quem tem a receber é sempre importante. Mas eu queria, o que eu tinha dito no início, que sobre essa situação do devedor, né? O devedor ele tem uma situação muito boa, como você mesmo ressaltou, quando não tem não tem uma assessoria e também não tem patrimônio, né? O débito, a execução é frustrada. Né? Quais são os caminhos que eu sugiro para o recebimento do débito que está parado? Tem um caminho extrajudicial, que às vezes não precisa né, nem de advogado. Uma notificação simples para o devedor, né, informando o valor do débito, né, dando um prazo para ele comparecer ao estabelecimento comercial para tentar negociar a dívida e receber, nem que for de forma parcelada, porque né, nesse momento às vezes ele não tem condição de pagar o valor do débito integralmente, mas ele pode pagar de forma parcelada. Né? E não havendo êxito em relação à notificação, aí sim ele tem que partir para as vias judiciais. Né? No caso de microempresa, empresa de pequeno porte, ele ainda tem uma ótima faculdade de poder usar o juizado especial e não pagar custas judiciais. Então, o devedor que tem cobranças abaixo de 40 salários mínimos, né, e que está enquadrado como microempresa e empresa de pequeno porte, ele pode fazer a cobrança desse crédito que ele tem no juizado especial, que é o famoso pequenas causas, né, que não gera para ele nenhum tipo de custas judiciais. Né? Agora, se ele sai dessa condição de microempresa, ele, né, se não estiver enquadrado a Lei 123 de 2006, ele vai ter que fazer essa cobrança judicial na Justiça Comum. E vai ter que pagar as custas né, decorrentes do processo judicial. São caras, são baratas, depende do valor da causa. Né? Essas custas elas são cobradas no final do processo, mas nós vamos voltar àquela mesma situação de que se o devedor não tem patrimônio... Então, o melhor seria ver primeiro se ele tem patrimônio. Exatamente. Né? Depois entrar com ação de cobrança. Para entrar com a ação judicial, ele precisa fazer todas essas consultas. Senão ele vai ter um gasto dobrado. Vai ter um gasto e ainda vai aumentar o valor do prejuízo. Né? Deixa eu colocar essas meninas aqui no bate-papo, senão nós vamos ficar de espectador aqui, né? São doidas para participar do programa, né? Só de falar isso comigo, né? Mulher não gosta de falar? Não, e a gente tem sempre aqui no nosso quadro muitas mulheres. Nós fizemos o mês de março, um mês, assim, essencialmente de mulheres no programa. Assim, acho que mais de 90%, né? Sobreviveu. Nossa senhora, foi difícil, mas foi bom, foi muito bom, viu? Tá vendo que não dói, né, a gente participar da televisão, tá vendo? Super tranquilo. Cibele, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que fica essa situação do abuso de taxas em financiamento de veículos? Existe mesmo? Isso é um mito? É verdade? Como é que é essa situação? Bem, existe sim as tarifas indevidas, porque tem a diferença dos juros abusivos e as tarifas indevidas. Então, o foco aqui é falar dessas tarifas. A primeira tarifa, ela chamava-se TAC, que era a Tarifa de Abertura de Cadastro. Ela antigamente era indevida, houve um excesso de ações no judiciário e o STJ entendeu
que elas são devidas desde que seja o primeiro cadastro da pessoa no banco. Ou seja, você fez um financiamento de um veículo e te cobrou lá ou TAC ou TC, que é a nomenclatura que os bancos usam, tarifa de abertura de crédito ou tarifa de cadastro. Você fez lá o financiamento. Ah, você não tem conta naquele banco ou você nunca financiou. O banco pode te cobrar. Acontece que às vezes a pessoa já financiou naquele banco ou ela tem uma conta naquele banco. E muita gente não sabe que não pode ser cobrada essa tarifa, porque os bancos cobram da mesma forma. Nos contratos, que é aquele contrato padrão, né? Você vai lá, assina... Contrato de adesão. Contrato de adesão, você assina inclusive esses contratos em branco, você só assina um espelho da sua aprovação, mas o contrato mesmo, ele já te entrega um contrato pronto em branco, manda lá para a financeira e a financeira que vai preencher. Então, às vezes, você nem está vendo que tem essa tarifa. Então, quem tem conta no banco não tem obrigação de pagar essa taxa? Não, de forma alguma. Ela é abusiva mesmo. Sim. A outra abusividade que a gente sempre requer e também já tem entendimento, já tem algumas súmulas, é o seguinte, a tarifa de avaliação do bem. O seu carro, normalmente quando a pessoa compra o carro, zero nem se fala, mas o carro usado mais ainda. Tem lá, tarifa de avaliação do bem, mas ninguém avaliou o seu carro, você simplesmente comprou, financiou, foi para casa, não houve uma avaliação. Eles cobram essa tarifa. A outra tarifa de registro de contrato. O banco, ele não paga por o Detran para registrar aquele gravame, né, que é alienação no carro. Só que os bancos cobram isso do cliente. Tarifa de registro, não, o Detran não cobra isso do banco. Então, essa também é indevida. E a mais alta de todas, que é o que ensejou mais ações, é um chamado serviço de terceiros. Esse serviço de terceiros, ele é vulgarmente chamado entre os vendedores de carros de retorno. Esse retorno, o vendedor vai lá, coloca lá o retorno maior ou menor, que é uma taxa de juros maior ou menor, a prestação vai aumentar com isso. E esse retorno a financeira paga para a concessionária, ou agência de carro. Algumas concessionárias repassam uma comissão para o vendedor e fica com uma parte. Só que isso é totalmente ilegal. Então, assim, tem casos aí de 1.000, 2.000, eu já peguei casos lá no escritório de 9.000 reais, de um nada. Eles tentam alegar, porque é a prestação de serviço. Não, mas o consumidor não tem que pagar por essa prestação de serviço. Então, assim, quem paga é o funcionário, é o próprio banco. Sim. Né? Então, essa tarifa Isso também é um serviço legal. casado? Seria? Que eles oferecem ou é só abusividade mesmo? Não, é abusividade mesmo. O serviço casado já é aquele seguro proteção financeira. Sim. Que aí já vai de entendimento de cada juiz. Tem juiz que entende que é realmente uma venda casada e tem juiz que não. Entretanto, se você comprova, porque o seguro proteção financeira, ele tem alguns requisitos para você ter direito a ele. Então, vamos supor, o cara é autônomo, você não vai conseguir esse seguro proteção financeira se você ficar desempregado, ele é autônomo, só que o banco põe mesmo assim no contrato. Então, peraí, mas se ele não tem direito, como que você põe uma coisa que ele não tem direito, mas ele tem que pagar? Então, aí também você consegue comprovar essa abusividade. Agora, o serviço de terceiro, realmente ele é abusivo. As ações que eu tive, né, durante esses anos, todas tiveram procedência. Contudo, em setembro de 2016, os bancos ingressaram com um pedido no STJ de recurso repetitivo. Quando tem várias ações versando sobre o mesmo tema, os processos são todos suspensos, eles estão suspensos desde 2016, para ter um entendimento só, falando, tem que pagar, não tem que pagar, os juros é esse, os juros é aquele. Só que até então, esse serviço e essas cláusulas que eu falei são abusivas sim. Aí agora vamos ver o entendimento do STJ, né? O que você acha? Ai, olha, pela minha experiência, por quê? Porque eu fui vendedora de carro antes de ser advogada. Então eu sei o lado de cá. Então, assim, pra mim é completamente abusivo. É a mesma coisa, eu tô te vendendo um carro de 50 mil reais, falar assim, mas eu vou cobrar dele 60, porque eu sei que ele tem condição de pagar 60. E você tá achando que tá pagando 50, mas você está pagando 60. Isso é completamente ilegal. Mas aí eu não sei se vai haver algum acordo lá em cima dos bancos, né? Eu já não sei, que a gente sabe que infelizmente acontece. Nesse campo específico, como é que você vê a segurança jurídica?
Nós advogados, a gente fica meio com as mãos atadas no sentido da gente saber que o judiciário nem sempre cumpre o que deve ser cumprido conforme a lei, e a lei ela está sempre mudando, e às vezes muda de uma forma que nos surpreende. Por exemplo, a TAC, tarifa de abertura de cadastro, ela era ilegal. Era certo que ela era ilegal, a gente tivemos várias ações, como aquela cobrança do boleto, a cobrança do boleto foi realmente dada como indevida, só que era um valor pequeno. Então, para a financeira não teve tanta coisa assim, dela ter que devolver. Inclusive, teve financeira mandando carta para cliente, falando que tinha um valor a receber. E, então, não houve problema. Só que essa TAC nos surpreendeu. Do STJ chegar e falar assim, não, é devida, porém, num caso assim, assim, assim. Então, essas outras tarifas, a gente fica inseguro, porque é uma coisa que não tem explicação jurídica nenhuma para ser cobrada, mas eu não sei o que eles vão decidir lá. Se vai ter um limite, porque a gente sabe que os bancos têm um poder, né? No Brasil, infelizmente. Muitas vezes as decisões são mais políticas do que jurídicas, né? Com certeza. Infelizmente acontece. E prazo para isso, doutora? Por exemplo, a pessoa ela comprou um carro faz 3 anos, ela pode reaver isso? Qual é o prazo que a pessoa tem? Sim, as ações elas são ajuizadas até 5 anos após a quitação. Começa a contar o prazo da quitação. Os bancos tentam argumentar que já prescreveu, que é da assinatura do contrato, mas não, o entendimento já é que é a partir da quitação, que é o momento que acaba o relacionamento da parte com o banco, ali começa a correr o prazo prescricional, que são de 5 anos. Então, hoje, mesmo estando suspensas, as pessoas podem entrar com a ação, mesmo porque tem muito banco ligando, oferecendo acordo. Então, até me surpreendeu, porque eu falei, será que não está muito bom para os bancos? Porque os bancos estão oferecendo acordo nessas ações. Porque acaba que dá um dano moral também aí, né? Não, até que dano moral a gente não conseguiu. Inclusive, eu peço o artigo 940, que é da devolução em dobro, mas eu nunca consegui, porque eles falam que tem que comprovar a má-fé do banco. Para mim, só de você estar cobrando isso é uma má-fé. Mas, infelizmente, o entendimento hoje da jurisprudência aí é que não cabe a restituição em dobro. Porém, cabe corrigido desde a época da assinatura do contrato. Então, são valores que ficam bem altos com essa correção. Isabela, vou te colocar na conversa agora. Isabela, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vai falar um pouquinho agora de seguro e essas associações. Qual é a diferença de uma para outra? Olha, seguro... Associação de proteção de veículo. Sim, Associação de Proteção Veicular. O seguro é aquele vendido especificamente pelas empresas mercantis que estão registradas pela Superintendência de Seguros Privados. Que é SUSEP. Exatamente, SUSEP. São as seguradoras. As associações de proteção veicular são iniciativas populares, iniciativas interessantíssimas ao meu ver, porém que a gente tem tido algumas divergências, algumas situações ao longo dos anos aí de experiência, principalmente em Minas Gerais, que é o berço dessas associações. Nós temos algumas diferenças na prática. Porque o seguro, ele é uma venda, você vende um seguro, uma apólice de seguro, e ali estão as suas coberturas. Uma associação são um grupo de pessoas que se reúnem por um interesse comum, como é em todo terceiro setor e qualquer iniciativa popular. Esse tipo de seguro pirata, como a SUSEP chama, na verdade não é um seguro. São um grupo de pessoas com interesses comuns e que partilham suas despesas, certo? Isso. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. E qual é a segurança que se tem entre um e outro? Isso vai variar no caso concreto? Pessoa que vai contratar, por exemplo, o seguro ou a associação, o que ela deve fazer? Né? O que ela deve fazer? Assim, o que ela acha que... Às vezes, a gente, pelo valor que você vai pagar por mês, você fala assim, não, eu vou por aqui e tal, você me dá a mesma garantia. O que o consumidor deve fazer? A pessoa que está tentando se associar também deve fazer? Bom, eu já estou há alguns anos, né, nessa área, sempre analisando a atuação tanto das associações quanto das seguradoras. E eu acredito que
do ponto de vista de regulamentação e do ponto de vista de segurança, a seguradora ainda é a melhor opção. Porém, eu acredito que a associação ela veio para quebrar o monopólio das seguradoras que estabeleciam preços altíssimos no mercado e excluíam muitas dos perfis, valor de carro, ano, enfim, várias circunstâncias em que as pessoas não podiam estar enquadradas ali no alto padrão exigido pelas seguradoras. Então, essas associações vieram. Quando essas associações vieram, elas agiram no mercado de uma forma legal, eu acredito que é legal, embora a SUSEP diga que é ilegal e existam vários embates judiciais no nosso poder judiciário contra essas instituições. A própria SUSEP, como eu disse, chama essas instituições de seguro pirata, mas eu acredito na legalidade delas perante a Constituição Federal. Mas eu acredito, sim, que realmente deve haver uma avaliação preventiva e também não achar que está ali sentando, contratando um seguro, posso descansar, posso esquecer. O acompanhamento ele é necessário. Essas associações são um grupo de pessoas. São um grupo de pessoas reunidas. Nós estamos falando de uma reunião formada para interesse. Então, acompanhem. Acompanhem as assembleias, acompanhem as prestações de contas, cobrem isso da diretoria executiva que está à frente disso. Uhum. Se você optar por uma associação, por ser associado, porque não é segurado, é ser associado de uma associação que fornece proteção veicular, peça o estatuto, analise o contrato, o que está realmente incluso no seu contrato e acompanhe a atuação tanto no Poder Judiciário quanto reclame aqui esses canais de busca, né, que auxiliam o consumidor nesse sentido, são interessantes para poder as pessoas, né, de casa estarem acompanhando mesmo, verificando se é seguro, se existe, se essa instituição não fez uma migração de base, como eles chamam, trocam de nomes, mudam de CNPJs, enfim, analisa quanto tempo que essa associação está atuante, analisa o patrimônio que ela tem, por quê? Se nós temos uma associação, nós temos uma assembleia que constituiu, nós temos uma prestação de contas, nós temos uma avaliação de uma forma geral que está aberta a todas as pessoas que tiverem interesse. Então acompanhe, busquem informações, se optar por essa modalidade, estejam realmente em cima, analisando a atuação da diretoria executiva para não correr o risco de ter um susto, ter o sinistro e não receber o valor, né? É uma pergunta que eu queria fazer, assim, que eu acho que muita gente que está do lado de lá tem essa curiosidade. Sim. As seguradoras estavam para lançar um seguro popular, sim, que era talvez para combater esse, como dizem eles, o seguro pirata. Como é que ficou isso? Isso já tem no mercado? A gente já consegue se contratar esse tipo de seguro, não? Eles começaram a fazer eles lançaram ano passado um grupo de estudos e fizeram uma proposta na emenda à legislação que fala sobre os seguros, justamente para se adequar ao mercado. Mas nós ainda não tivemos decisão acerca disso, nem muito menos sobre a questão da regulação das associações de proteção veicular. Ainda não existe esse amparo. Mas a gente tem percebido no mercado, de uma forma geral, que as seguradoras têm reduzido seus valores, têm flexibilizado a sua atuação, têm buscado meios de trazer para si aquelas pessoas que eles mesmos excluíram no início das suas atuações, né, na década de 90, quando começou essa discussão de proteção patrimonial, onde o seguro veio a ser disseminado aí na nossa sociedade. Hoje essas associações têm muitos problemas com relação às associações, muitas pessoas contratam e não fazem esse tipo de acompanhamento e acaba que abarrota os escritórios com esses problemas. Hoje nós temos no Brasil cerca de 5 milhões de pessoas, aproximadamente foi feito um levantamento de pessoas que estão
utilizando mesmo a proteção via associações de proteção veicular. O nosso Poder Judiciário, ele tem enfrentado um aumento crescente das ações contra essas associações, porque muitas delas começaram sem um planejamento, né? Isso me retorna até o assunto, né? Do nosso colega aqui. Eles não fizeram um planejamento, fizeram uma assembleia, abriram uma portinha, constituíram uma associação, reuniram-se um grupo e aí não fizeram um planejamento a longo prazo. Hoje eu acredito que é um dos maiores problemas. Nós temos algumas instituições que atuam de forma escusa, nós temos algumas investigações nesse sentido, mas a maior parte dessas associações que eu vejo é uma falta de planejamento. Então, vai chegando num período quando você tem um alto índice de sinistralidade, de repente num feriado, ou em um mês onde vários associados se envolveram em um sinistro, ou foi feito um planejamento orçamentário de forma equivocada, eles não conseguem pagar em dia. E aí começam a protelar, de repente ligam para pagar parceladamente, enfim. Existem vários canais que eles utilizam para protelar, até mesmo pelas vias judiciais. Eu tenho muitos problemas com relação a isso, porque eles protelam até a última instância para não efetuar o pagamento. Isso eu digo das instituições que não têm um planejamento. Sim. Certo? Em contrapartida, tem outras instituições, né, que têm essa garantia que as pessoas podem se associar tranquilamente. O que vale a pesquisa? Eu acredito que sempre, em qualquer coisa que você for fazer, não só na questão de proteção veicular, mas tudo que vamos fazer exige uma pesquisa da empresa ou da associação, porque o incentivo, hoje em dia, a gente vê assim, um aumento crescente do terceiro setor, um fortalecimento do terceiro setor, né, das iniciativas populares. Então, assim, eu acredito que com o crescimento nós vamos ter em outras áreas. Nós temos outras áreas a não ser a de proteção veicular. Nós temos de odontológica, médica, porque a iniciativa popular, ela traz para a gente um retorno que é realmente o preço justo. Certo? O preço que não é explorado pelas empresas mercantis. Então, eu acredito que sim, que temos que buscar as instituições sérias, analisar a sua diretoria, a sua constituição, analisar a sua forma de atuação, e analisando sua forma de atuação e fazendo as pesquisas, acompanhe, assim. Eu acredito que o terceiro setor, ele deve ser fortalecido sim, para não ficarmos justamente na mão de grandes empresas, e também para forçar também os nossos representantes a regulamentarem esse tipo de situação. Existe hoje uma discussão para regulamentar as associações de proteção veicular. Só que para a SUSEP, será que é interessante? Eu me faço essa pergunta todos os dias. Interrogação. Não vou expressar. Mas será que realmente é interessante para a SUSEP a regulamentação? Porque a partir do momento que eu tenho uma regulamentação, o consumidor vai confiar mais, o público-alvo vai confiar mais. Então, talvez a figura das seguradoras sejam enfraquecidas, do mercado segurador regulamentado pela SUSEP seja enfraquecido. Então, assim, é uma luta. Eu tenho acompanhado alguns embates na Câmara. Existe um projeto de lei sendo votado de iniciativa do senhor Lucas Virgílio. Eu li um pouquinho sobre esse projeto de lei, e o relator tinha um veículo de 2009 e não entrou no padrão da seguradora. Eu achei assim super interessante. Eu falei assim, será que foi um sorteio positivo para o deputado? Mas enfim, nós temos esses embates para fechar as associações. Eu acredito que eles não vão ser
vitoriosos. Eu acredito que a posição mais favorável para a população como um todo é a regulamentação, né? Estabelecer regras para garantir a estabilidade das instituições que estiverem atuando nessas áreas e, ao mesmo tempo, trazer um descanso, né, para as pessoas que estão se associando e buscando esse tipo de proteção. Tá bom, deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta, a gente continua tomando água aqui, o programa vai para o intervalo, mas a gente continua batendo papo aqui, daqui um minutinho a gente está de volta. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. A Prefeitura regulamentou o procedimento de captura, remoção, guarda e liberação de animais abandonados em locais públicos. Foi fixado o prazo máximo de 15 dias, contados a partir da data de captura, para a retirada do animal apreendido, sob pena de ser levado a leilão. O proprietário de animal solto na via pública ou amarrado em alguma praça, ele, assim que o animal tiver sido apreendido, caso ele queira recuperar o seu animal, ele tem que se dirigir à divisão de transportes públicos dessa Secretaria de Segurança e iniciar um processo tal qual ocorre no caso dos veículos quando são apreendidos também na alçada do Detran. Essa providência de apreensão de animais na via pública, ela tem respaldo no Código de Trânsito e no decreto municipal que cuida da matéria. Ao final de 60 dias, sem que tenha havido reclamação ou retirada do curral, o animal será levado a leilão, conforme norma prevista no Código de Trânsito Brasileiro ou disponibilizada a doação, se for o caso. Após a captura e remoção do animal para o depósito credenciado do município, o proprietário deve providenciar a liberação do mesmo mediante o pagamento das taxas, multas e estadia do animal pelo tempo que este permaneceu no depósito. O valor da apreensão pode chegar a R$ 175 e da diária a R$ 65, de acordo com o porte do animal. 129 apreensões foram realizadas desde abril de 2017, quando o serviço foi iniciado. O objetivo do nosso trabalho é exatamente a preservação de vida, da saúde das pessoas, a integridade do seu patrimônio e do próprio animal que é abandonado ou solto na via pública indevidamente pelos seus proprietários. A atuação da Secretaria, através dos seus órgãos de fiscalização, visa então levá-los a responder administrativamente e perante a Polícia Judiciária criminalmente por essa ação irresponsável com relação à vida de outrem. As denúncias de animais soltos nas vias devem ser feitas exclusivamente pelos telefones 3541 5050 ou ligue 153. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Muito bem, de volta aí com Cultura Geral. Ô Diogo, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o foco que a pessoa tem que ter com relação a essa situação toda de cobrança, né? O foco, ela tem que ter uma atenção, a primeira é aquela que a gente já disse, né, de fazer uma pesquisa pretérita do devedor. Se ele está com o nome negativado, se ele está com restrição no SPC e Serasa, mas após existir a cobrança, ele tem que ter uma diligência no seguinte sentido: o título prescreve, vai chegar um momento que ele não pode mais cobrá-lo. Então ele tem que ficar atento aos prazos prescricionais. Tem as diferenças, por exemplo, a nota promissória tem um prazo de quanto tempo? 3 anos para executar e 5 para cobrar. Sim. Entendeu? Vou fazer uma diferença, vou citar uma diferençazinha básica aqui entre cobrança e execução. A execução, você propõe a ação
e o devedor é citado para te pagar em 3 dias, sob pena de execução forçada, né? Você não discute. Você não discute o crédito, a causa debende do título, o que gerou aquele débito. Você manda pagar e ele pode embargar com algumas finalidades, com algumas exigências que a lei prevê, né? E não pode discutir aquele crédito que está sendo cobrado dele. Agora, no caso da ação de cobrança, não, ele pode discutir, né, se o produto foi entregue regularmente, se o produto estava nos padrões que ele queria, ou seja, ele pode postergar a ação. Né? Então, no caso da nota promissória, o prazo para execução é de 3 anos. No caso, após o vencimento dela, né? A promissória ela pode ter um vencimento à vista, ela pode ter um vencimento na carta, ou ela pode ter um vencimento pretérito. No caso do cheque, o prazo prescricional é bem curto para execução, ele é de 6 meses, mas contados a partir de 30 dias da apresentação ou 60 dias da apresentação, se ele for de praça diferente. Aquela situação que eu falei lá atrás, que de Juiz de Fora, se a comerciante de Nova Lima recebe um cheque cujo banco sacado é Juiz de Fora, ele tem 60 dias mais 6 meses para executar. Se ele recebe um cheque da Praça de Nova Lima, ele tem 30 dias mais 6 meses para executar. Mas e aí, acabou? Não posso mais cobrar o cheque? Não, ele pode cobrar o cheque, ele tem ação monitória, que é um meio termo entre a cobrança e a execução, né? A ação monitória é o meio do caminho, não se discute muito o mérito, né? E ela vira um título executivo desde que não ocorra embargos. E ela veio, vamos dizer assim, no popular, ela veio bombada com esse novo, né? Ela veio muito robusta com esse novo CPC. A ação monitória hoje, ela cabe para N situações, que se eu for narrar uma por uma aqui, nós vamos fazer, talvez poderia ter um programa só para monitória. Agora tem essa questão do cheque, que a gente tem que ficar atento, entrando no assunto dele, claro. Que eu tive um caso no escritório, tinha um Bompara, né, um cheque pré-datado, e aí a pessoa entrou com o cheque naquele prazo do Bompara. E tinha a data da emissão. Aí na execução, o juiz entendeu como prescrito, porque não é a data que ele entrou. A data do título. O Bompara é uma observação importante, porque o Bompara não existe. O Bompara não existe, não tem previsão legal. O Bompara foi uma situação que foi criada comercialmente. Então, foi muito bem lembrado pela colega, o Bompara, se você recebe um cheque Bompara, entra naquela situação da assessoria jurídica, não bota a data nele. Mas eu vou colocar a data que ele vai entrar? Talvez seria uma alternativa, mas é bom ver caso a caso, porque se você for descontar no banco, por exemplo, o banco não vai aceitar um cheque com a data de emissão futura que não existe ainda, né? Se a pessoa morrer nesse meio tempo também, se ela pode morrer no meio tempo, então vai gerar uma discussão quanto à autenticidade daquele título. Então tem que ser bem acompanhado. O certo é que a pessoa precisa de uma assessoria. A pessoa que mexe com um negócio, ela precisa de uma assessoria. Exatamente. Essa é a realidade. Exatamente. Para concluir, né, a questão da monitória ao meio do caminho, ela pode ser proposta, tem prazos diferenciados para cada título, e posteriormente a ação de cobrança, que é até 5 anos. Né? Depois dos 5 anos, não existe mais uma faculdade legal de cobrar qualquer... É um tempo suficiente também. Né? Qualquer tipo de crédito, seja ele qual for. Então, ele tem que ficar atento, sim, a esse prazo, né, sob pena de perder o crédito e não mais receber. Eu recebo muitas perguntas de cliente no seguinte sentido: Diogo, eu tenho escritório na cidade do interior, aqui no Caminho do Norte, Curvelo, e cidade pequena tem o hábito de, muitas vezes, o comerciante ele vender com notinha branca. Ele chega lá, não, essa venda aqui é para o Zé, tá, depois você passa lá e recebe. Aí o irmão do Zé vai lá e compra em nome do Zé e assina um papel branco, entendeu? Posso cobrar isso? Posso cobrar essa nota? Eu já cobrei várias vezes e obtive êxito, né? Na situação de que fulano comprou em nome do ciclano, é importante que
o ciclano tem autorização para comprar em nome dele. Se a empresa não tem autorização para vender em meu nome para um terceiro, fica mais complicada a cobrança. Mas para todos os clientes que vendem, muitas vezes farmácia, filhos pegam em nome dos pais, né, tem esse hábito de notinha em cidade do interior, eu sugiro a todos eles pegar uma autorização expressa a quem se pode vender, né, para cobrar. Então, a notinha branca nessa ocasião, nessa situação, eu vejo a possibilidade de cobrança sim. E também vejo a possibilidade de cobrança da nota branca que foi a própria pessoa que comprou. Porque hoje você pode, né, eu assino um documento aqui falando que eu estou te devendo X reais, e esse documento não é um título executivo, mas ele é um indício de débito. Então, se é um indício de débito, confissão de dívida seria? Não, a confissão de dívida ela é um documento mais elaborado, né? A confissão de dívida ela é um documento que, inclusive, tem previsão legal e é um título de crédito. Agora, um papel branco que eu te dar minha assinatura e falar que eu estou te devendo, né? Eu vejo ele como uma possibilidade de débito, desde que eu adquira alguma coisa lícita, não seja objeto de algum ilícito. Doutor Sibeli, deixa eu te perguntar uma coisa. O que a pessoa deve fazer quando a pessoa financiou um carro e quitou o carro, ou está em prestação e tal, como é que ela vai descobrir se ela deve isso, se ela não deve? Ela deve procurar alguém? Como é que ela deve fazer? Sim, tem duas formas. A primeira coisa é na hora que ela está comprando o carro, tem como ela saber, ou até mesmo ela virar para o vendedor e falar assim, olha, eu não quero que você cobre retorno. Eu mesmo já fiz isso várias vezes. Falei, olha, eu sou vendedora, já fui vendedora, sei que existe retorno. Tal. Então a pessoa no início ela pode olhar se lá no espelho, porque o contrato que você assina é em branco, mas existe um espelho, uma aprovação de crédito que tem essas tarifas. E aí você pode discutir com o vendedor e falar, não vou pagar isso, e ele retirar. Vamos supor que a pessoa não tomou esse cuidado. Os bancos não costumam enviar esse contrato para a pessoa e a pessoa também não costuma pedir. Mas se ela tem um financiamento ativo ou se ela já quitou ele e não tem 5 anos, ela entra em contato com o banco, pede essa cópia desse contrato, eles enviam por e-mail ou na casa da pessoa e aí ela verifica ou pede para um advogado verificar se realmente tem essas tarifas abusivas. Porque às vezes ela vem um pouquinho escondida, ou às vezes ela vem embutida, então às vezes a pessoa tem uma dificuldade, pede um advogado para dar uma olhada se realmente tem essas tarifas. Então, procura uma pessoa que conhece, eu acho que é mais fácil, né? De preferência, porque começar a ler o contrato, não vai entender nada. Às vezes tem a pessoa, igual no caso dele mesmo, a pessoa, você vai receber um cheque da prestação de serviço, faz um contrato, né? Não, exatamente. Você pode executar o contrato também, né? Faz um contrato, inclusive, trazendo o foro, né, para o lugar do domicílio do devedor, faz um termo vinculado àquele título que você traz a eleição do foro para o domicílio. Né? É por isso que muitas vezes Deixa eu fazer uma pergunta aqui que está ligada a Isabela, mas eu queria fazer de um para cada um. Certo. Se fosse contratar um seguro, associação ou seguradora? Sem dúvida, seguradora. Doutora Sibeli. Seguradora, infelizmente. Isabela, eu joguei agora para encerrar o programa. Para encerrar, né? Eu sou uma grande incentivadora do terceiro setor. Eu acredito nas iniciativas populares. Em questão de segurança jurídica, hoje o seguro nos traz uma segurança maior. Porém, eu sou uma incentivadora. Como incentivadora, eu tenho a Associação de Proteção Veicular. Que você acompanha. Que eu acompanho e que eu oriento. Todas as pessoas que me perguntam como lidar, eu oriento a acompanhar realmente. Né? Paga um preço justo, um preço que vai estar ali com base no mercado. Assim, o interessante é ver se as empresas que trabalham, as oficinas, as autorizadas, são empresas íntegras, são empresas que utilizam peças para, de repente, reparar um veículo, peças legítimas, não são fruto de algum ilícito, né? Então, assim, se for bem ajustada, se for uma instituição séria, eu acredito que o valor pago pelas associações de proteção veicular são mais justo ao bolso do consumidor.
Muito bem, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, acertando aqui na cadeira, né? Um grande abraço, amanhã estaremos de volta aqui com mais Cultura Geral. Estou tentando trazer aqui o doutor Rodrigo, doutor Ricardo Manuel, aliás, Moraes de Oliveira, para a gente poder tratar aqui dessa situação da prisão do presidente Lula. Amanhã vou tentar trazer pelo menos uns 2 especialistas, né? Um constitucionalista, também nesse meio, para a gente poder discutir toda essa situação, e um penalista também. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.